Porém, aqueles que não endureceram os corações, eles entraram na terra prometida. E Deus fez uma coisa muito significativa para operar através das Escrituras, por meio do Espírito Santo. Quanto a meretriz Raabe, é questão de revelação. Uma meretriz ser elegida desde antes da fundação do mundo para ser salva e redimida. Não faz diferença. Jesus disse para aqueles que estavam com as pedras para apedrejar Maria Madalena, de acordo com a lei, ele disse, igualando todos a ela, com ela. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então eles estavam no mesmo nível. Eles não puderam atirar pedra. E nós encontramos no nosso quadro essa meretriz Raabe, que teve notícia do poder de Israel e que estaria vindo como um rolo compressor sobre Jericó. Eles mandaram espias, 2 espias, espiar a terra. Josué mandou. E aquela mulher, como tinha porta livre para homens entrar, os acolheu. E tomando conhecimento de que eles eram do exército de Josué, ela os escondeu. E ali foi o segredo da coisa. Eles deram um cordão vermelho para ela, de pendurar ali na sua área, à vista de todos. E aquilo não significava nada para os soldados da cidade, do exército deles. Não significava nada, mas para a casa de Raabe, a meretriz, era salvação. Era salvação. E aquela casa ficou sendo reservada para Deus. E logo nós vemos a então meretriz se tornando uma dama, esposa de um general chamado Salmão. Ela foi recuperada de uma vida promíscua para uma vida de nível superior, uma vida de madame, de uma serva de Deus. Então, veja, não se fala muito em ministério do Espírito Santo no Velho Testamento, mas ele opera desde o Éden. Deus faz tudo através dele. Josué e Calebe, com o posicionamento que tinha diante das circunstâncias,
das dificuldades, das contradições, eles sabiam que Deus estava restituindo. Ele estava restituindo e jamais ele fracassaria, como não fracassou. Você sabe, existe uma lei natural. O profeta diz: o peixe tem uma lei. Uma lei. E aquele peixe pode estar aqui parado na água e ele tem uma dentro dele. Ele tem uma lei dentro dele. Se ele simplesmente deixar aquela lei que está dentro dele, ele pode nadar até o fundo do mar. Aquilo não o incomodará, nenhum pouquinho, não quebrará nenhuma célula. Se você tem essa lei do Espírito dentro de você, você pode romper os mares da vida. Nós podemos pensar em mares da vida, em montanhas da vida, em abismos e em alturas. Mas tendo o Espírito Santo dentro de si, existe uma restituição, de voltar à fonte que o colocou ali. Tente você fazer isto. Aquela lei não está em você, a lei do peixe. Você não pode fazer isto, mas o peixe pode, porque ele tem essa lei dentro dele. Ele se esvazia daquele ar, de tal forma que ele pode. Não há nada nele que pode romper. Não há nada nele que possa impedir. É o mesmo com o cristão. Tendo essa lei do Espírito dentro de si, ele é um filho restituído à casa do Pai. E ele é feito daquela maneira. Ele conhece isto e ele pode obrigar aquela lei a levá-lo diretamente ao fundo do mar e então trazê-lo de volta outra vez, restituindo assim. Havia uma lei em Cristo. Aquela lei está no homem. Você pode enterrá-lo na mais profunda sepultura, ou no mais profundo do mar, ou no mais baixo inferno. Há uma lei do Espírito de Deus que o levantará outra vez. Vem. Isso compensa repetir. Havia uma lei em Cristo. Aquela lei está no homem. Você pode enterrá-lo na mais profunda sepultura, ou no mais profundo do mar, ou no mais baixo inferno. Há uma lei do Espírito de Deus que o levantará outra vez. Isso é restituição, restauração.
não tem como ficar no sepulcro. Nenhum filho de Deus que tem essa lei. O pássaro tem uma lei. Seu corpo material está ligado à terra, está colocado na terra aqui, mas ele tem uma lei dentro dele. Que a maneira que ele estende, de maneira que ele estende as suas asas, ele pode voar diretamente para ou até o podermos perdermos de vista. Isto é contra a ciência. Eles alegam que isto está ligado à Terra, à gravidade. Tem que segurá-lo ali, mas ele pode desafiar a gravidade, levantar a si mesmo fora disto e ir diretamente para fora, porque ele tem que fazer com que aquela lei que está nele trabalhe. E foi construído para tomar posse daquela lei. Agora eu conheço a sentir aquilo que me põe religioso. Por quê? É a lei da vida. Paulo disse que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados após a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. E então há uma lei que vai subindo, vamos subindo, 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 aleluia. Como o pássaro contraria toda a lei da gravidade. Os filhos de Deus, o corpo de Cristo, vai contrariar toda a lei da gravidade, subindo, passando pelos planetas. Não quer nem sequer olhar a lua, porque na Terra tem coisa muito mais atrativa. E ele vai pousar aonde? Onde está o seu rei? Onde está Jesus? Jesus. Você crê em Jesus Cristo, crê no seu poder e que como ele subiu e foi visto por mais ou menos 500 pessoas, subindo, 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 assim vai ser a sua igreja noiva, vai encontrá-lo nos ares e pousar nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde para esperar chegar aquela hora. O poder de Deus te cura, te liberta. Essa lei está em você, a lei da saúde, a lei que expulsa a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Here some time ago, I can easily recall it, and many other people can recall the Big Four Conference. Aqui há algum tempo posso facilmente recordar isto, e muitas pessoas podem recordar a Conferência das Quatro Potências. They got four of the great leaders of the world together, of the peace-loving world. Eles reuniram 4 dos grandes líderes do mundo amante da paz. And they had a conference. E eles tiveram uma conferência. And in this conference they tried to decide what would be best to do. E nesta conferência eles tentaram decidir o que seria a melhor coisa a fazer.
And then we had the Geneva Conference recently. E então tivemos a Conferência de Genebra, recentemente, Where at Geneva, the peace-loving people of the world assemble themselves together onde em Genebra os povos do mundo, amantes da paz, se reuniram to ask about and confer with one another about world peace. para indagar e conferenciar uns com os outros acerca da paz mundial. That was called the Geneva Conference. Essa foi chamada a Conferência de Genebra. Then, if I'm not mistaken, they had a Paris conference here not some time ago. Então, se não estou enganado, eles tiveram uma conferência em Paris, aqui agora, há algum tempo. And they all met at Paris to discuss problems. E todos se encontraram em Paris para discutir problemas And to try to bring about a peace. e tentar estabelecer a paz. And now our lovely President, Dwight Eisenhower, is touring the free world. E agora nosso simpático presidente, Dwight Eisenhower, está viajando através do mundo livre. The papers are full of it and the radio Os jornais estão cheios disto. E o rádio of Mr. Eisenhower's talks with the free people of the world. das conversões do Sr. Eisenhower com os povos livres do mundo, Conference after conference, he's trying to get to, and conferência após conferência, às quais ele está tentando ir. E they tell in the papers about how that he's welcome in so many places. dizem eles nos jornais acerca de como ele é bem-vindo em tantos lugares, And how they sang the American song, or raise the flag rather, up when he comes. e de como eles cantam o hino americano, ou levantam a bandeira, ou hasteiam a bandeira, melhor dizendo, quando ele vem, And different one gives him gifts and so forth. e outros lhe dão presentes e assim por diante. It's the people that are peace-loving nations. São os povos que constituem as nações amantes da paz. And I think that we ought to pray for Mr. Eisenhower. E penso que devemos orar pelo Sr. Eisenhower, While they're putting forth all their efforts enquanto eles estão empenhando todos os seus esforços to try to keep this country where we can have meetings like this. Amen. To be free. para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como estas, ser livres. America, in all of its sin and all of its trouble, A América, com todos os seus pecados e todos os seus problemas, it's still the best the world's got. ainda é o melhor país que o mundo tem. I believe that. Eu creio nisso. And God help it to be and always remain that way. E Deus permita que seja e sempre permaneça desse jeito, For we have some dearly principles that porque temos alguns valiosos princípios. this old earth has been bathed in blood to keep these principles. Ora, esta velha terra foi banhada com sangue para manter seus princípios. Boa noite com Jesus, amém. Número 80, ó que belos hinos cantam lá nos céus. Ó que belos hinos cantam lá nos céus.
Amém. Satisfação. Amém. Deus abençoe a irmã Áquila. Amém? Deus abençoe a irmã Áquila, todos vocês que ajudam na parte de cântico. Logo após a oferta, nós teremos um hino especial dessa noite, cantado pela irmã Rosângela Nascimento, número 564 da harpa cristã. Conta as bênçãos. Boa noite com Jesus, amém? Nós estaremos aqui novamente na sexta-feira, a partir das 18h50. Sábado, nós estaremos aqui 7h da manhã, com um período de consagração. Das 7h às 10h da manhã, temos um período de consagração, aquele que quiser vir ter um tempo na presença de Deus. Lembrando que das 9h às 10h, é rodado uma pregação do pastor Joaquim Gonçalves, uma pregação antiga, dos anos 90, e somos ricamente abençoados sempre. Domingo de manhã nós estaremos aqui, a partir das 8h da manhã, com a escolinha, e às 8h30, dando sequência com a escola dominical com toda a igreja. 16h nós temos um lanche, 16h25 nós estamos dentro do santuário, para iniciarmos o companheirismo, e às 18h um culto de louvor, pregação da palavra com toda a igreja. Nesta noite nós temos a justificativa de ausência do irmão Arlen Carvalho, por motivo de trabalho, né, irmã? Por motivo de trabalho. Pastor Antônio é responsável pelos cultos ali no PA Reunidas, é um assentamento, 120 quilômetros? 120 quilômetros daqui de Araguaína, e amanhã tem culto lá. Se alguém desejar sentir de estar lá, ajudando ele, juntamente com os outros irmãos, pode entrar em contato com ele, e ele sabe como fazer para te ensinar a ir. Nossos cultos são transmitidos pelo nosso site,
www.tabernaculodafé.org.br. Esse é o nosso site, onde nossos cultos são transmitidos ao vivo. E também temos lá, para os irmãos que nos assistem de outras localidades e desejam participar do nosso retiro, que acontecerá no mês de julho, nós temos lá a ficha de inscrição. Lembrando que você vai colocar o seu nome, sua cidade, o nome do seu pastor, número de telefone do seu pastor, para os irmãos da comissão entrarem em contato com eles. Mas todos bem-vindos no nosso meio. E se tem algum irmão que ainda não sabe, os pedidos de oração, justificativa de ausência, estão sendo feitos agora lá dentro do cômodo da tesouraria. Se você chegar um pouco mais cedo e não tiver aberto, é o irmão Arlen Carvalho ou o irmão Moisés Andrade, que você pode procurar. Nós não temos nenhum pedido de oração nesta noite. Nós vamos dar lugar às ofertas. vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, verás com surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás,
fez. Conta as muitas bênçãos, conta quantas são, que tens recebido da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui em Tua casa. Pedimos perdão dos nossos pecados, que Tua graça esteja estendida com cada um de nós. Mais uma vez, fala aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado, que o Senhor possa continuar nos ajudando, que nós possamos alcançar graça e misericórdia. Colocamos nossas vidas diante do trono de misericórdia do Senhor, que as pessoas, ó Pai, aquelas que estão enfermas possam ser curadas, possam ser libertas, aquelas que ainda não ouviram, não tiveram essa revelação, que o Senhor possa abrir o coração de cada um, que o Senhor transmita a Tua mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. São Mateus, capítulo 16, verso 13. Vamos ler? Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Está de viagem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens a ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E disse Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Por isso, sentar. Por favor. Mensagem: 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à sua palavra. Mombrana fala, parágrafo 13, a partir do parágrafo 13. A palavra igreja. Cada um destes temas que escolhi esta noite, para sobre eles tentar falar para vocês.
Um é: o que é a igreja? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membro dela? E podemos chegar ao céu sem ser membro dela? 5 identificações da verdadeira Igreja de Cristo. Nós entraremos neste assunto. Nosso pastor tem a total liberdade para, se alguma coisa sair fora, ele nos corrigir. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Agora veja. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. Observe. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Vejam. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. Amém. A palavra igreja significa os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, separado, feito diferente. Então, igreja, os chamados para fora. Enquanto Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Mas quando Deus chamou para fora, eles se tornaram a igreja de Deus. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. Nós somos a igreja de Deus, não as igrejas, porque existe a igreja que é a escolhida, que é a eleita, igreja que é você, que somos nós, não propriamente dita o templo. Não significa esse templo, mas significa igreja-se o povo, o chamado, você, nós que fomos chamados para fora das igrejas. As igrejas, o seu ministério, a sua função é totalmente diferente da igreja de Deus, os chamados. Agora, as igrejas aí são instituições religiosas, de caridades, de ensino. Uma comunidade de fiéis ligados pela mesma fé e submetida aos mesmos chefes espirituais. Está vendo? As igrejas. Cabe à igreja fazer caridade, às igrejas, construir templos, ordenar sacerdote, mantê-los e repassar para seus crentes a interpretação da Bíblia para os seus fiéis. Então, as igrejas, o seu ministério é esse: instituições de ensino, instituições de caridade. O seu objetivo são construir igreja, consagrar sacerdote, pastores e enviar para o povo e dar interpretação da Bíblia para os seus. Uma coisa que é
totalmente diferente do ministério da igreja eleita, chamada para fora. Uma coisa totalmente diferente. A igreja que é chamada para fora do sistema religioso, ela é chamada a noiva eleita. A noiva eleita. Agora veja, chamada para fora, separado, observa, separado das coisas do mundo. Ela é totalmente separada das coisas, feito diferente. O profeta nos diz, ela é separada e ela é feita diferente. É uma igreja de Deus, é um povo de Deus, é um corpo de Deus, um corpo místico, o qual nós somos batizados em um só Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13, somos batizados em um só corpo, em um só Espírito, formando um corpo, formando a igreja. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o reino de Deus. O reino de Deus. Agora, estou tomando isto da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei. E a igreja é seu domínio. O reino de Deus, Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Eu gosto disso, messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias. O Império do Messias, do Espírito Santo, onde o Messias governa e reina nessa igreja, os chamados para fora, em seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização. A igreja, bem lembrando, a igreja noiva eleita, você, nós, ela não é uma organização. As igrejas, a igreja lá fora, ela é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus, que foi chamado para fora do mundo, para servir em outro reino, para viver sobre outro reino, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, quem a instituiu esta igreja? Para 75. Quem instituiu esta igreja? Esta igreja noiva eleita foi chamada, custou o sangue de Jesus. Quem a instituiu? Irmão Morana fala, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quem a instituiu, quem a fundou, quem a edificou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nenhum bispo, irmão Morana fala, nenhum grupo de homens, nenhum papa,
nenhum poder feito pelo homem, de modo algum, mas Jesus Cristo falou dela como sendo um reino que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte até que veja vir o reino de Deus em poder. Apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu nessa igreja. Caiu naquele corpo chamado Igreja de Deus. Alguns estão aqui que não verão a morte até que veja vir o reino de Deus. Quem é a cabeça desta igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico. A igreja, não uma organização, uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Eu amo isso. Caminhando no Espírito. Uma igreja, eu amo isso, caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei, louco para o mundo, preciosos para os olhos de Deus, caminhando no Espírito, mal entendido, escarnecido, zombado, todos os que piamente vive em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se perseguir os profetas que foram antes de vós, chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aos seus discípulos? Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não preso por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou, verdadeiramente é livre. Amém. Verdadeiramente somos livres pelo Espírito Santo. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é quem a instituiu. Essa igreja, o corpo místico, o qual caiu e desceu o Espírito Santo sobre ela. Não foi nenhum papa, nenhum arcebispo, nenhum padre, nenhum presidente, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem a edificou. Que é a igreja? Irmão Brana faz a pergunta: o que é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. Ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino, ou na América, a Batista, por John Smith, nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais. Ela foi instituída por Jesus Cristo, o Rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o Rei. Ele quer ser rei, Ele quer governar, Ele quer ser seu Senhor, Ele quer ser o nosso Rei, Ele quer entrar em nossos corações e ser o nosso Senhor. Brana nos fala
que a igreja em geral, porque existem as duas vinhas, a igreja verdadeira que Deus chamou, e existe a igreja que é a falsa vinha. E o profeta nos fala na mensagem, um resumo das 7 eras, que por ela se chamar de igreja, Deus a considera, mas a verdadeira igreja são aqueles o qual Deus chamou pela sua palavra, o qual elegeu e predestinou pela sua palavra. É aquele que vai lá no coração e chama. E a igreja falsa vinha, quer que Deus entre no seu coração, mas não quer que Ele reina. Eles não aceitam o reino messiânico do Senhor Jesus. Mas os eleitos, os que são chamados, entregam suas vidas por completo nas mãos de Deus. Qual é a sua mensagem? Para 86. Agora, queremos gastar tempo demasiado. Aliás, não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Agora, quero descobrir qual é a mensagem desta igreja. A igreja noiva é aquela que Deus chamou. Quem a instituiu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E em prova disso nós vemos Efésios 2:19, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora, qual é a sua mensagem? Se Ele a instituiu, tem que haver uma mensagem. Agora, não queremos gastar. Qual é a mensagem desta igreja? O que esta igreja devia ensinar? Qual é a sua mensagem? A primeira mensagem de que consigo me lembrar, que esta igreja, corpo místico, Mombrana fala, entre parênteses, esta igreja, corpo místico, ensinará, será arrependimento. Será arrependimentos. Abramos em Lucas 24, novamente, só por um momento, Lucas capítulo 24, a primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se, e ela ensinará o arrependimento. Agora Jesus estando para partir, este é o último capítulo, quando ele estava para deixar a terra. Lucas 24, 46, começando com o versículo 46. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Quero que isso penetre bem, porque chegarei a algo em 1 minuto. Sobre isso, remissão de pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento para com Deus e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Agora, organização começou em Roma. A igreja, a organização, começou em Roma. Passou para a Alemanha, para Martinho Lutero, para a Inglaterra, para Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, Califórnia, para os pentecostais. Mas a igreja
começou em Jerusalém. A igreja, a qual foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Começou em Jerusalém e não disse que todos alcançariam isto. Devia começar, devia ir a todo mundo, devia ser pregado, mas houve muito pouco disto. Mas isso é o que ele disse, sua mensagem, essa é a mensagem da igreja. Mostre-me a igreja que está ensinando, diga-me onde está. Você não a encontra. Nós não a encontramos essa mensagem na falsa vinha. Essa pregação de arrependimento, que é o fundamento, que é a primeira mensagem que o profeta nos fala, que eu me lembro, que tenha sido pregada pelos os apóstolos. Tem que ser testemunha dele. A mensagem, João 14:12, ele deu o ensino, o que a igreja devia ensinar. Em São João capítulo 14 e versículo 12, veremos o que diz João 14, verso 12, de modo que leiamos para torná-lo oficial. Muito bem, João 14, verso 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Essa é a mensagem da igreja. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, vivendo na igreja, o Rei da igreja, ressuscitado dos mortos, que o mesmo ontem, hoje e eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas, Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus lhe ordenou a pregar. Arrependei-vos. Por essa razão nós vemos os apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e dizer, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E o irmão Branham nos segue, ele diz, a segunda leitura que ele lê é São Marcos capítulo 16, do verso 15 em diante. Vamos mais agora. Como entramos nesta igreja? A igreja, os chamados, quem a instituiu? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Qual a sua mensagem? Arrependimento, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma mensagem dos apóstolos. É o mesmo ensinamento. Por isso, por essa razão, foi que Deus levantou o profeta para nos restaurar os mesmos ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos, inclusive o batismo, Santa Ceia, comunhão e a conduta da igreja. Agora, como entramos nessa igreja? Um corpo. Como entramos neste corpo? Como entramos nele? Por um Espírito. Somos todos batizados em um corpo.
depois que você crê na mensagem, se identifica com a verdadeira igreja, sente o chamado de Deus, aí nós tornamos um corpo, somos batizados por um Espírito, tornando um corpo místico. Quando nesse corpo, por um Espírito, somos batizados em um corpo, quando nesse corpo, com livre garantia de ressurreição, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, não por um aperto de mão, não uma carta de igreja, mas por um Espírito Santo, judeu, gentil, amarelo, preto, branco, todos fomos batizados por um Espírito, nesse único corpo, através do sangue de seu próprio pacto. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e estão livres da morte, livre da dor, livre do pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, nem um pecador. Quando entramos neste corpo, pela via correta, crendo na mensagem, no verdadeiro evangelho restaurado nesses últimos dias, passamos a ter esta proteção divina e ter a garantia divina da ressurreição de nossos corpos. Porque o cabeça desta igreja, quem a instituiu, ele morreu em nossos lugares, tomou toda a nossa iniquidade e levou sobre si as nossas dores, e agora somos livres, porque estamos neste corpo. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus disse isso, sede vós, pois, perfeito, como é o vosso Pai Celestial. Jesus disse, como você pode ser perfeito? Você não pode ser. Você nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Mas quando você aceita Cristo como seu carregador de pecado, quando aceita pela fé, você crê nele, você crê nele e salvo, e ele morreu em seu lugar e levou os seus pecados. Então Deus o aceita e o batiza no seu corpo, e não mais pode ver os pecados. Estamos no corpo de Jesus Cristo. Ele não pode ver mais pecado, porque nós aceitamos o sacrifício divino. Então Deus aceita e batiza no corpo, e não mais pode ver os pecados. Como posso ser um pecador quando há uma expiação sobre um altar por mim? Como pode eu ser um pecador se há um altar? Se há um altar a favor desta igreja, jorrando sangue e intercedendo a favor de cada um de nós, não tem como haver pecado na igreja, nos chamados, porque primeiramente ela se arrependeu dos seus pecados. E todas as vezes que nós pecamos, nós buscamos, nós se arrependemos, e o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todos os nossos pecados. Essa é a mensagem da igreja. Amém? Só um pouco mais adiante. Muito bem, agora, 1 aos Coríntios 12, 13. Por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Em um corpo se tornamos parte, somos batizados em um Espírito, se tornando
parte de Deus. Como entramos? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo, aceitando a sua mensagem. Como podemos chegar ao céu sem a igreja, sem a mensagem desta igreja, sem participar deste corpo? Será que podemos chegar? Agora, 162, agora, podemos chegar ao céu sem a igreja, que quer dizer os chamados, o evangelho de Deus, passar pelo processo do arrependimento, sem passar pelo processo do arrependimento, sem aceitar a doutrina e o mensageiro da hora? Será que podemos chegar ao céu sem esta igreja que o profeta fala? Sem o evangelho desta igreja? Vou fazer apenas alguns comentários sobre isto, porque tenho cerca de uma dúzia anotado aqui. Como estão vendo? Mas eu só uma coisa, para que possamos saber. Não, Senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja, sem ser membro deste corpo. Jesus Cristo, bem claro, não membro de uma instituição religiosa, não membro de uma instituição que faz caridade, mas membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ser beneficiado, ser limpo e purificado do seu sangue. Agora, a primeira coisa, em João 3,5, Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, Mombrana abre aspas, arrependei-vos, Mombrana leva, para Atos 2:38, arrependei-vos. Voltando um pouco, São João 3, verso 5, Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito. Mombrana para e fala: arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito Santo. Lembra que quando nós leu a terceira identificação, qual a sua mensagem? Qual a mensagem desta igreja? O profeta nos mostra que é arrepender, a primeira mensagem a ser pregado na igreja. Agora, eu posso chegar ao céu sem pertencer, sem fazer parte do corpo? Não, de forma nenhuma. Aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer, se tornar nova pessoa em Cristo Jesus, arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito, nascido da água, nascido do Espírito. A não ser que um homem receba isto, ele não pode nem mesmo entrar no reino dos céus. Ele não pode nem mesmo ver o reino dos céus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você está na igreja. Na igreja. A igreja, palavra. Não a igreja falsa, a igreja de dogma, não, mas a igreja que são os chamados para fora. Se você não nascer do reino dos céus, se você não nascer da água e do Espírito, você não está na igreja e não pode ver o reino dos céus. Isso faz sentido para você? Isto faz sentido para você?
diz, a congregação diz amém. Está exatamente certo. Agora você sabia disto? Você sabia disto? Agora está esclarecido. E a igreja falsa vinha, ela é chamada de falsas, ela é chamada de igreja, mas o chamado também, chamado para fora da confusão religiosa, também é chamado de igreja, que é a privilegiada noiva do Senhor Jesus Cristo. Se você não recebeu esse evangelho, creia de todo o seu coração, que aqui está as 5 identificações da verdadeira igreja de Cristo. Amém? É bem fácil descobrir a verdadeira igreja, né? Amém. Deus continue abençoando o irmão Adean, amém? Seu ministério, sua família, enchendo ele cada dia mais com o Espírito Santo. Graças a Deus pelo nosso profeta também, que nos mostrou a verdadeira igreja. Não um templo, não a organização, mas a verdadeira vinha, nos tirou da falsa vinha. Amém? O irmão Adailton não mandou 2 pedidos de oração no início do culto, ele esqueceu, não chegaram pela internet, então nós vamos fazer isso agora. Queria convidar os irmãos para se colocar de pé. O irmão Samuel Luz pede oração por seu tio Raimundo, que está com câncer e está muito mal. E a irmã Carol pede oração com levantar de mãos em favor de Lúcia Guedes, que sofreu um derrame e está na UTI. Senhor Deus Pai Celestial, nós só pedimos que o Senhor confirme, Senhor, a bênção dessa palavra que nós ouvimos. O que nós ouvimos nesta noite é cura divina, é libertação, é vida, vida abundante. Então nós pedimos para que o Senhor cure essas pessoas, ó Pai. Tire esta irmã da UTI, tire esse irmão deste leito de câncer e dê a eles a revelação da Tua palavra. Mostre a eles a verdadeira vinha, que eles possam aceitar a mensagem desse profeta, serem batizados, serem salvos e serem cheios de vida no corpo, na alma e no espírito, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu disse também o site errado, eu disse www.tabernaculodafé.org.br, mas é tabernaculodafé.org. .br é o de Goiânia, o de Araguaína é só .org, para os irmãos que quiserem fazer as inscrições. Pastor Natanael. Graças a Deus, amém? Deus abençoe aos irmãos que têm participado por meio do site, né? Sendo abençoada também por meio do canal no YouTube, transmitindo cada um dos nossos cultos, cada bênção, cada maravilha. Deus abençoe o irmão Samuel Luz, em Bom Jesus do Tocantins, pastor Rubem e família, não citou a cidade, Deus abençoe, e o nosso pastor, o pastor Gedson Cardoso, e congregação no Recantinho da Fé, nas margens do Rio Araguaia. Deus abençoe. O pastor Rubem é de Padre Bernardo, Goiás. Obrigado, irmão Eliezer. E a irmã Joyce em Christian, em Leopoldo de Bulhões, Goiás. Irmão Leandro e família em Ribeirão Preto, São Paulo. Irmã Rosineide, família em Santana do Seridó, né? A irmã Rosineide é a esposa do pastor Clidenor. Deus abençoe vocês. Irmão Israel e família, Bernardo Saião, Tocantins, na chácara Três Irmãos. E irmã Natércia e família em Bernardo Saião, Tocantins. E irmão Garcia e irmã Simone em Balsas, Maranhão. Irmã Aparecida Lopes em Parauapebas, no Pará. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Irmão Selmar e família, juntamente com seus pais. Irmão Nego e irmã Maria, né? Provavelmente lá na fazenda, no município de Pissarra, no Pará. E irmão Missuê Lopes, Recife, Pernambuco.
Irmão Edson Lima Cardoso. Não citou a localidade, mas que Deus abençoe cada um de vocês que tem participado por meio da internet. E Deus permitindo, na sexta-feira estaremos aqui, às 18h50, para mais um culto abençoado. E logo após o culto, haverá ensaio com todas as crianças. Que Deus possa continuar abençoando cada um. Até sexta-feira, se Deus permitir. Deus abençoe os irmãos por meio da internet. Isso, na sexta-feira. Eu falei certo? Sexta-feira, né? Na sexta-feira, então, estaremos aqui, às 18h50 para o culto. E logo após o culto, haverá ensaio com todas as crianças. Vamos levantar nossas mãos para os irmãos que estão por meio da internet, nosso pastor lá no recantinho, e dizer: Deus os abençoe. Até sexta-feira. Abraço fraternal, abraço seu irmão com Deus abençoe. Deus os abençoe. Abraço fraternal. Descanso neste viver, isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor. Por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste dia.